Muito bem, hoje estamos aqui reunidos com um grande amigo meu, Padre Paulo João, né? Famoso Popó. E é um prazer estar aqui contigo hoje, e um grande irmão na caminhada, na fé, amigo pessoal. E seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Gabriel. Muito obrigado a todos vocês que nos escutam. É uma alegria no meu coração também estar aqui com você. A súplica é verdadeira, não é? Um presente de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, colega de turma, não é? E de evangelização, partilha de vida. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Partilhar as graças de Deus, tudo que Deus consegue fazer na nossa vida. Através de um sim, mais cedo ali eu estava conversando com o Padre Gabriel, ele estava citando 5 pães e 2 peixes, né? Essa experiência de a gente oferecer um pouco para Jesus e Jesus multiplicar pela graça, pela misericórdia. Então, é uma alegria, Padre Gabriel, estar aqui com o senhor. Muito bem. Da onde você é, Padre Paulo João? Eu sou de Salvador, sou natural de Salvador da Bahia, não é? Comecei minha caminhada no ano de 2003, depois eu fiz numa comunidade de vida chamada Semente do Verbo, eu fiz um ano sabático, depois eu me mudei para Palmas, passei 6 anos em Palmas, voltei para casa, voltei para pescar com os discípulos, depois voltei de novo para a missão, ainda em Palmas, depois de 2 anos, vim na casa de fundação aqui em Belém do Pará. 2010 saí da comunidade, me desliguei da comunidade, entrei na arquidiocese, fiz os 8 anos, né, propedêutico, filosofia e teologia, e me ordenei em 2018, já estou com quase 13 anos aqui em Belém do Pará. Muito bem. Nós nos ordenamos juntos, né? Verdade. Com a graça de Deus, eu, você e o Padre Carlos também. Então, vivemos esse momento tão importante, né? E que marca a nossa vida, a ordenação juntos. E graças a Deus eu tenho amizade com a sua família, você tem amizade com a minha, né? Verdade. Você lembra onde que nós nos conhecemos? A gente se conheceu, na realidade, de vista primeiro em Mateiros. Mateiros, se eu não me engano. Mateiros, aonde que é Mateiros? Mateiros no Tocantins. No Tocantins. Tocantins. Uhum. Depois, onde eu me lembro, você pode reavivar a minha memória, né? Depois foi num retiro para seminaristas da Arquidiocese de Palmas, e eu não era seminarista da Arquidiocese de Palmas, mas eu fui enviado. Foi na Fazenda da Esperança, foi que eu acho que a gente teve um contato mais próximo assim. Uhum. Depois, nas missões, a gente foi se encontrando. Aquele retiro que aconteceu lá na Fazenda da Esperança era um retiro estadual do estado do Pará. Verdade. Né? Da renovação carismática para seminaristas. Você lembra que tinha uma realidade naquele retiro? Assim, o lugar é muito belo lá na fazenda, em Lajeado. Mas você lembra que tinha um negócio que estava coçando a gente? Caía, era da árvore que caía, o vento batia, a gente se coçava todinho, não era? Para quem não conhece, é Icuí, como que é? Icuí, uma coisa dessa. Ou o Pó de Mico. Era o Pó de Mico, rapaz, é um lugar lindo, na beira, do lado do rio Tocantins, assim, a casa de retiro, mas coçava. Meu Jesus, que retiro foi aquele, né? A gente vivia rezando, se coçando. Se coçando. Assim que a gente viveu esse retiro, né? Foi. Rezando e se coçando. Depois eu me lembrei daquela música, Assim Como a Coça, né? Suspira pelas águas. Foi muito bom, não foi, Padre Gabriel? Foi muito bom. Então a gente realmente se conheceu ali no Tocantins e depois, pela força da providência, você veio para cá e eu acabei vindo para cá também, para Belém. E depois nós nos encontramos no seminário, né? 2º ano de teologia, né? 2º ano de teologia. Fomos companheiros de turma, estudamos juntos, né? Muita resenha também, muitas histórias, né? Muita graça. Muita graça. Muito bem. Queria que você contasse para nós hoje como é a experiência. Você é padre novo como eu, né? Mas tem uma bagagem como missionário na Semente do Verbo, você se doou bastante lá, então pegou também uma bagagem. Uma outra realidade, você também entrou já maduro para a comunidade, né? Já tinha também uma bagagem de fora de casa e hoje você está iniciando uma paróquia, né? Uma paróquia, tem quantos anos sua paróquia hoje? 3 anos e 8 meses, mais ou menos, quase 4 anos. Né? É a Madre Teresa, né? A Madre Teresa de Calcutá. E, assim, é milagroso que nós vemos lá na sua paróquia.
a providência, né? Como tem acontecido. Você é um padre evangelizador, mas é um padre também construtor, né? Um padre construtor e um padre das mídias, né? Você tem engajado bastante nas mídias. Fala para nós como que é essa realidade dessa paróquia, nessa experiência que você tem feito nesses tempos. A experiência de fazer de forma direta, a experiência de dizer que Deus é providência em tudo, não é? A gente foi para a Madre Teresa de Calcutá no final de 2018. Não, permita voltar um pouquinho. Eu saí do seminário para ser vigário na Divina Providência, na Paróquia Divina Providência, com o Padre Ulisses. Um abraço, Padre Ulisses. Então, eu fui ser diácono e também auxiliá-lo, mas em vista da área missionária Santa Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Nós não tínhamos nem o nome ainda da área, mas em vista de uma área missionária. E quando eu comecei a fazer a experiência, Padre Gabriel, quando eu comecei a fazer a experiência de que Deus me pedia para avançar para as águas mais profundas, de começar uma paróquia, de começar algo que, na minha concepção, era algo infinitamente maior do que as minhas forças, do que eu poderia fazer. Por isso que o primeiro milagre está esse convencimento do Espírito. A gente vai ver isso a partir do ressuscitado. A partir do ressuscitado, o Espírito ele nos coloca num estado de parresia, né? De violência, no sentido de coragem, né? E eu vi uma área que era muito difícil no sentido de violência, né? Muito difícil ainda é, mas já foi mais difícil. Então eu me vi diante do maior desafio de minha vida. Deus, Padre Gabriel, foi dando a graça. A gente tinha um centro pastoral que, graças ao Padre João Maria Vandori, um crúzio, ele trabalhou lá, ele fez um centro pastoral e era o único lugar que eu via como estrutura para essa igreja. Então a gente começou desafio, um passo na fé, Deus mostrando o caminho. Então o primeiro sinal dado por Deus foi esse centro comunitário, onde a gente reuníamos para congregar as pessoas. Eu como diácono da Divina Misericórdia e como o responsável pela área missionária. Então, o primeiro passo foi Deus que deu a graça, me mostrando um lugar para a gente se reunir, para a gente rezar, para a gente colocar nossa vida em comum. Depois, e eu não vou me alongar, a escuta profunda do povo de Deus. O povo, ele mesmo vai mostrando, vai dizendo quais são os seus anseios, sua sede, sua fome, e a vontade de Deus se revelou através desse povo. Então, a gente pensou em fazer naquele centro, pelo menos a matriz, ainda que nós não tínhamos nome. Então, eu acho que esse passo bem claro, nossa limitação, a graça de Deus, Deus que mostra o caminho, a gente que oferece um pouco e Deus que faz o muito. Uhum. Então, você foi para essa área, não tinha uma igreja construída, tinha esse centro comunitário, existiam outras capelas? Tínhamos 4 capelas, a saber, tem o Santo Antônio do Grêmio, tinha Santa Rita, Santa Luzia, depois nós tivemos que reconstruir Santa Rita, Santa Luzia, Perpétuo Socorro. Certo, mas nenhum tinha estrutura para ser uma igreja grande, para atender todos, né? Então era o centro comunitário ali que tinha. Que tinha. As outras capelas são capelas muito pequenas, bonitinhas, graças a Deus, com a vontade de Deus, mas eram muito pequenas, tinha pouca estrutura para ser uma matriz, por exemplo. Não tinha condições. Como até hoje minha matriz é 200 metros quadrados, né? Muito bonitinha, toda bem arrumada, mas ela, assim, a nível de uma estrutura física, ela não comportaria como matriz, como estrutura física. Mas no amor, onde havia o pecado, a gente diz isso em outro axioma, né? Superabundou a graça, o que ela é pequena no tamanho, ela é grande no coração, né? Então a nossa matriz ficou lá.
E dinheiro? Tinha muito dinheiro na comunidade? Zero, meu. Zero. Até hoje, a gente não sabe de onde a graça acontece. Mas só para você ter ideia, na primeira oferta que a gente pegou era R$23, 24. A gente é um povo muito pobrezinho, né? Tem um bom coração, mas a graça de Deus foi acontecendo, né? Uma coisa muito engraçado não, providente mesmo, Padre Gabriel, é assim, quando eu comecei meu ministério, o senhor falou das redes sociais, eu nunca, até hoje, se eu disser para o senhor, eu sou matuto nas coisas da internet, mas a internet, durante aquele tempo, começou a ser uma válvula de escape e meio, veículo da providência de Deus. Eu postava uma coisa, alguém via, alguém se interessava, me dava 2 sacos de cimento. Então, para além da ajuda interna, uma ajuda externa de uma forma sobrenatural aconteceu naquela casa, sabe? Veio um doador que pagou para tirar o telhado, veio outro que pagou 8.000 tijolos, blocos, e assim a graça foi acontecendo. Então virou uma pastoral simultânea. O que eu fazia, a internet me ajudava, me trazia. Foi um veículo, um meio da providência de Deus. Eu lembro nessa época inicial, né? Que você conquistava alguma coisa, né? Ia comprando parcelado, do boleto até hoje, né? E a gente financia as coisas aqui da igreja. Dinheiro não tem, mas boleto tem demais. E coragem também, né? Daí você me chamava lá, né? Eu olhava assim, a alegria que tinha, né? De comprar um cálice, comprar um objeto litúrgico para a paróquia, para a igreja. Eu também comprava, fazia alguma coisa que te chamava, né? Essa alegria de ver um outro crescendo assim e aquela empolgação, né? É muito legal isso, né? Muito bonito. E depois você foi construindo e dando passos, construções grandes, né? E como, assim, uma coragem muito grande eu vejo da sua parte, né? Providência cantava direto mesmo ali, né? O Evangelho de hoje, Padre Gabriel, o conjunto das leituras do Evangelho de hoje, a saber, o 3º domingo da Páscoa, ele mostra um modo operandi, a essência da fé. A nossa essência, queridos irmãos e irmãs, é fazer a experiência de um Deus que se entrega completamente a nós. Isso tem que ficar claro em nossos corações. Senão a gente vai cair, não quero entrar no outra vertente, mas para você ver a ligação. Senão a gente vai cair numa teologia da prosperidade, de um comodismo, de uma fé que nos traga sempre o melhor, o bem-estar. E a fé não é para isso, sabe? A fé, ela nos ajuda a responder o amor da oferta de Deus na cruz. E Jesus morreu por mim, Gabriel. Quando a gente toma posse de que Jesus foi capaz de viver o extremo de amor por mim, para me salvar, qualquer missão se torna leve, sabe? Então, era nesse olhar que mesmo sem, eu vou te dizer, queridos irmãos, sem essa plena consciência de 4 anos de padre, sem essa consciência que eu tenho hoje, me fez eu dar passos, olhando para a cruz. O que foi que ele foi capaz de fazer por mim? Então, bora fazer o melhor para Jesus, bora comprar o melhor turíbulo, como você falou. Quantas e quantas vezes a gente deu graças a Deus por isso? Pelo um turíbulo comprado, pelo um cálice comprado, por uma patena comprada. E é dando graças que o milagre acontece. Sim. A murmuração afasta a providência de Deus, engessa a providência de Deus. Mas quando a gente partilhava, tem o padre Luiz Aguiar, tem o padre Carlos, tem um ciclo de amizade que a gente partilhava os nossos passos, as nossas alegrias, uma mesa comprada na OLX, já estou fazendo propaganda aqui, né? Uma cadeira comprada. Então, isso foi nos ajudando, a graça de Deus. Então, se for fiel na ação de graças no pouco, o Senhor confia mais. Hoje nós temos 4 capelas construídas, uma São José que, se eu não, ali, o maior milagre de toda a minha vida, uma comunidade que tinha 4 lotes e não tinha 50 centavos para construir. Hoje a gente tem uma capela lindíssima, né? Na simplicidade do que a gente pode fazer, mas então eu acho que é isso. Olhando para o que Jesus fez em mim, eu tenho que tentar, né?
corresponder com a graça da fé e do Espírito da ressurreição. E aí Deus nos presenteia como telespectador privilegiado da graça da sua providência. Padre Paulo, existiu algum tempo atrás na sua vida, você ficou famoso com esse veículo, né? No início da paróquia, né? O início da sua caminhada, não tinha carro, né? Estava andando de bicicleta. Tanto que você até saiu na Liberal, que andava de bicicleta visitando. Padre de bicicleta. O padre da bicicleta, o padre da bike. E você falou, eu preciso de um carro, não é? Você é requisitado para fazer casamentos, missas fora, e aqui mora lá em Coraci, é distante, né? O Uber fica difícil muitas vezes, daí você preciso de um carro, vou comprar um carro. Conta a história do carro. E esse carro tem um nome, né? Tem um nome, eu tenho um nome. Chuck Norris. A gente começou a procurar na OLX, no jornal, nessas coisas, e eu precisava muito de um carro, né? Como o padre Gabriel falou, não vou ser prolixo, Coraci é distante das coisas daqui do centro e você tem que comprar, enfim. E a gente juntou um dinheiro, e tem um rapaz chamado Roberto, me emprestou a outra parte, e eu vi na OLX alguém que tinha um Fiat Uno 94 para vender. A foto, o carro estava todo bonitinho na foto da OLX. Quando eu cheguei lá, meu irmão, não tinha chave, a porta, os pneus eram assim para o lado de fora. Foi um carro, padre Gabriel, que eu vi na vida, que jogava fumaça para dentro, o único carro da vida. Não tinha limpador, mas... E aí eu desisti do carro. Tem uma graça também que fica por trás desse carro. Eu desisti desse carro. Quando eu vi, eu disse, caramba, isso daí vai me dar mais trabalho do que vai me ajudar. Só que o dono desse carro, ele tinha câncer. E quando eu disse não, eu vi a decepção na vida dele. Que ele falou, não, esse dinheiro seria para me ajudar. Aí eu disse, não posso, não dormi. Não posso deixar esse rapaz nessa situação. Eu dei o dinheiro, ele me deu o documento do carro. Quando eu entrei, o banco do carro todo molhado. Logo para você ver como foi que aconteceu. Chovia por fora, por dentro, vieram as torrentes, sopraram os ventos e a casa não caiu. Porque o carro molhava em todo lugar. Mas foi um carro que me ajudou, me levou para muitos lugares. Eu penso assim, quantas unções, quantos sacramentos no matrimônio, quantas missas, e foi ele que me levou, mas ficou um carro lendário, né? Na arquidiocese, onde a gente chegava, vem Chuck Norris. Brenda que diz assim mesmo, que quando eu ia buscar ela, ou quando a gente ia buscar, passava perto da casa dela, dava interferência na TV. Só para você ver. Foi uma alegria no meu coração. E eu lembro que você comprou esse carro e foi me visitar, mostrar o carro para mim, né? E o padre Paulo João, ele é muito, muito alegre, muito feliz, né? Tem uma energia a mil, né? Daí ele chegou todo empolgado com esse carro, né? Mostrando para mim, olha que eu comprei esse carro aqui, agora é o novo. Daí eu olhei os pneus liso, parecia que esse pneu de corrida, slick assim, né? Daí dentro, cheio de fio, ele falou, não, precisa fazer umas coisinhas aqui, né? Um positivismo enorme assim, né? Daí eu vou colocar um som aqui em cima, né? Daí... Foi assim, muito engraçado, né? E disso que se apresentou para um padre amigo nosso, né? Que o padre falou para você. O padre chegou assim e falou, esse carro foi a pior coisa que você comprou na sua vida. O carro nem anda, horrível. Eu disse, graças a Deus, obrigado, padre, por ter me ajudado. E era interessante que o Chuck Norris não funcionava o para-brisa, daí era 2 fios, um do lado do outro com o passageiro, com os fiozinhos. O passageiro que fazia o trabalho de limpar, fazer o para-brisa. E esse Chuck Norris fez história, que levou de seminarista, de padres, né? Lotava de gente e ele ia urrando. Teve uma vez que você foi para Mosqueiro com ele, não foi? Fazer um casamento? Chegou lá cansado, porque estava doendo o seu braço. Para fazer um casamento, uma pessoa importante, né? E eu cheguei lá com o Chuck Norris todo fumaceiro. O farol, gente, não é para fazer isso, pelo amor de Deus, tá? O farol dele, eu acho que é uma vela, lumiava mais do que o farol dele. E eu cheguei lá com o braço cansado de dirigir aquele Chuck Norris, meu irmão, para fazer o casamento. O segurança do casamento falou, mano, o senhor é o padre com um carro desse? Não acreditou que eu faria a celebração. E graças a Deus a celebração foi uma coisa muito bonita, né? Deu muito certo.
É muito interessante. Realmente eu lembro que o padre Paulo João falava: rapaz, tô cansado ultimamente, doendo meu ombro, meus braços. Daí ele foi perceber que era o carro dele, a direção muito dura, não né? é hidráulica, né? Hidráulica é mais leve. Mais leve. Mais leve. Não era hidráulica, meu irmão. Era para fazer aquele retorno. Se o pneu baixasse um pouquinho aí, acabava a sua vida. O seminarista que está aqui nos ouvindo, é bom dar um passo, viu? Na graça do Chuck Norris na vida. Muito bem. E depois, com a graça de Deus, você conseguiu comprar um novo carro. Esse tem qual é o nome desse carro? Falcão Negro. Falcão Negro. Esse é o Falcão Negro. Graças Muito a Deus bem. tem um appzinho 2016 que dá para ajudar a gente. E de onde vem essa energia sua, padre Paulo João? Porque você encanta todas as pessoas. Eu sou seu amigo e eu vejo isso, a gente viaja junto. Aonde você chega com essa energia que você tem, com esse, né? Se você leva todo mundo para cima, as pessoas ficam fascinadas. De onde vem essa energia toda? Rapaz, é de Deus, velho. É de Deus, porque eu acho que é um pouco cultural, né? Nós baianos já somos assim mesmo, um pouco para frente, não é? Eu acho que tem um pouquinho da cultura, um pouquinho da minha família. Minha mãe, você conhece, sempre para frente, daquele jeito. Um abraço para dona Dedé. Um abraço, Véia Dedé. Então, eu acho que da família, da cultura, mas também um dom, um presente de Deus. E depois é uma opção. A alegria tem que ser uma opção. A gente tem que escolher ser alegre. É Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que se ela pudesse colocar mais um voto, ela colocara o voto da alegria, não é? Então, primeiro é um dom, é uma graça, cultura, família, mas acima de tudo, principalmente um dom de Deus. Eu acho que humanamente eu nem teria força para ser alegre o tempo todo. Então, é a graça de Deus mesmo que faz eu cair um pouquinho, 2 dias, daqui a pouco eu dou risada de tudo que acontece. Estava gripado, dei risada da minha gripe, faço piada comigo mesmo, e aí as coisas então vai melhorando, sabe? O que era para ser a derrota transforma em alegria, e assim a gente vai vivendo, né? Me recordo agora de um fato na minha ordenação diaconal, né? A minha ordenação foi em São Paulo, lá na minha terra, em Limeira, e o padre Paulo João foi lá, né? Era seminarista ainda. Porque a primeira ordenação foi o padre Carlos, dia 25, diácono. 24, né? 24. De diácono. Depois a minha ordenação diaconal foi dia 29, do padre Carlos foi em Nova Timboteua, depois a minha foi em Limeira, São Paulo, e a sua seria Foi dia 5 de janeiro em Salvador, lá na Santo Antônio, né? Santo Antônio, nem do Carmo. Daí o padre Paulo João foi lá, o padre Carlos também, na época. Daí chegou o momento da ladainha. Eu tinha combinado com outro padre que ia cantar ladainha, né? E ele não foi, tinha dado algo errado. E eu tinha chamado um coral para cantar, um coral lindo, maravilhoso lá. Né? A Catedral de Limeira, Nossa Senhora das Dores, linda também. E falei assim, quem que eu vou chamar para cantar agora essa ladainha? Falei, não, padre Paulo João. Né? Era ainda diácono, era seminarista naquela época. Cheguei para ele, falei para ele assim, em cima da hora. 5 minutos antes de começar a missa. Não, foi um pouquinho antes, né? E ele topou, ele ficou, poxa, Gabriel, vou fazer isso porque você é meu amigo mesmo, né? Caramba. Conta para nós o que aconteceu no dia da ladainha. Não, estou dizendo, aí vem uma orquestra, né? Orquestra, rapaz, aquela orquestra, você parar assim para ouvir, chegar no céu. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou cantar a ladainha? Daqui a pouco o padre Gabriel chega na hora da ladainha, meu irmão. Eu chego lá com uma vozinha bem baianês, Kyrie, e quando as preces litânicas, essas coisas, né? Sim. Eu acho que foi tudo graça, viu, Gabriel? Foi. Mas foi essa entrega diante de um irmão, né? Naquele caso precisou, e eu sei que se fosse ao contrário, Gabriel faria a mesma coisa por mim. Não só o Gabriel, mas se alguém estivesse precisando, a gente tem que dar um passo, tem que dar a cara a tapa, né? E deu tudo certo, né, Gabriel? Foi uma linda celebração, né? Dom Alberto estava lá também, impecável como sempre. Pois o almoço, o jantar que nós tivemos e também a convivência com a família foi muito legal, que marcou a vida deles, marcou a vida da minha família. Nossa também. Depois viajamos para a sua ordenação, né? Verdade. Todos fomos lá para Salvador. O padre Paulo João arrumou um apartamento, né? Um prédio para a gente ficar.
todo mundo lá feliz, lá junto com a dona Dedé. Como chama aquela rua sua? Rua Miguel Torres. Miguel Torres, perto da Pela Porco, não é? Perto da Pela Porco. Um abraço à comunidade Pela Porco, se alguém me vê aí. Fica próximo do Pelourinho. E a igreja que ele foi ordenado também muito linda, uma igreja histórica lá, né? Santo Antônio Além do Carmo. Muito bonito. A igreja, desculpe, Gabriel, a igreja onde Santa Dulce dos Pobres foi batizada. Olha só, Foi na... que bênção. E daí aconteceu a ordenação e também teve uns fatos interessantes do dia da ordenação do padre Paulo João. Estávamos lá, né, tudo reunido, todo mundo feliz na vida. Na entrada já colocaram uma faixa. Parabéns, padre Paulo João. E a ordenação era diaconal, né? Presbítero, não era? Daí Dom Alberto falou, já estão passando na frente. Primeira coisa que Dom Alberto viu era o nome da faixa que estava errado. Olha, presbítero ainda não, viu? Diácono ainda. E daí assim, a nossa amiga, a amiga Vivi, ela, antes de chegar no momento da ordenação, ela disse, se quiser eu passo a túnica de vocês. E ela pegou um monte de túnica, pegou a minha também. Tinha um zilo com aquela túnica, um xodó, uma renda, né, toda importada. E a Vivi queimou minha túnica. Falei assim, ela ficou triste, abatida. Falei, Vivi do céu, só queimou a minha. Eu querendo consolar o coração do padre Gabriel, mas não tinha jeito. Túnica toda queimada, não foi, padre? E só tinha ela, daí tive que dar um jeito ali, botar o símbolo, mas deu certo. E engraçado também que você ia cortar o cabelo, né? Daí o cabeleireiro não chegou, foi isso? Demorou. Eu mesmo peguei a máquina e cortei, meu. Eu aqui, Dom Alberto, olha, que é isso, irmã Maria Sara? 1 hora antes da ordenação dele, todo mundo aprontando, indo, e o dono da festa... meu cabelo. Cortando o cabelo, ele mesmo, cortando o cabelo na rua. Marcou a nossa história. Da irmã Maria Sara também junto, né? Estava lá, foi muito interessante. E aconteceu outro fato também engraçado lá no dia da sua ordenação, que chegamos lá, chegou o Ministério de Música. O que foi que aconteceu? Queimou a mesa de som? Queimou a mesa de som, pá. Rapaz, então, Dom Alberto pontual, como sempre, faltando 20 minutos para a missa começar. Eu aproveitar, dar um abraço ao Ministério de Música Shalom Salvador, né? Uma prestação de serviço na alegria, na oferta, muito bonito, né? A gente brinca assim, parece que foi CD, né? E aí, faltando 20 minutos, a mesa não quebra. Meu. Eu atrás de uma chave de fenda, de um alicate, de batina, todo mundo me esperando, eu consertando a mesa de som, deu certo também, com a graça de Deus. Deu certo. Em cima da hora, a gente consertou a mesa de som. Olha para você ver como é a vida do padre Paulo João, né? É assim. A missa era 19? 19 horas. Era 19 horas. Ele era 18h55, estava arrumando a mesa de som, abrindo tudo, mexendo de eletricista. Dá um jeito. A gente tentou pedir alguma emprestada, mas é difícil, né? E também, quase 20 anos fora de Salvador, né, padre Gabriel? Então, quando chegar, as coisas eram mais difíceis eu estando lá, não é? Então, eu falei, não, eu acho que a única saída que a gente vai ter é abrir essa mesa e tentar. Graças a Deus, foi um fiozinho que estava solto, a gente... Uma ligação direta resolveu? E foi assim, ele ligou a mesa, eles acoplaram o som, não passaram o som, o Ministério do Shalom, eles tocaram, começaram no início ao final, parecia CD, parecia que estava gravado, tão bem que estavam ensaiados os instrumentos, assim, milagre. Coisa diferenciada, né? Coisa de Deus ali que aconteceu, né? É a única pena não ter gravado, né? Pois é. Na época o rapaz não foi, ou coisa parecida, né? Mas foi muito bacana mesmo, né? Muitas histórias, não é? E foi na paróquia que eu batizei, que eu crismei, que eu fiz a primeira comunhão, que eu vivi minha vida toda. Então, foi muito especial. Tá meus amigos antigos e os novos, né? O antes e o depois. Deus fez tocou até hoje, eles se lembram muito desse momento que marcou a vida. Você é uma pessoa de muitas amizades, né? Você tem as antigas e você faz novas muito fácil e mantém essas amizades, né? Eu vejo quando eu vou contigo, já fui contigo lá na sua terra, aqui também onde a gente vai, você cativa. Como é isso, né? Ter tantas amizades, aonde que vem dessa forma? Que coração, que tamanho de coração esse que cabe tanta gente? O Gabriel é assim, a gente... Primeiro, eu havia falado da alegria, né? As amizades é um presente de Deus, né?
Deus que vai nos apresentando. Por exemplo, eu falo você, Padre Luiz Aguiar, tanto tempo, não teríamos, se não fosse o amor de Cristo que nos une, nós não teríamos como cultivar uma amizade. O amor humano, a amizade humana, o desejo, o que for humano, ele não tem essa força de perpetuar algo. Só quando colocamos em Deus. Em Deus, nós não somos nem melhores, nem piores que ninguém. Então, diante de Deus, somos irmãos. Então, as minhas amizades, isso não quer dizer que não exista erro, que não exista mal entendido, que não exista estresse, que não exista uma briguinha aqui e acolá, que não exista descontentamento, visões diferentes. Isso, eu não estou falando aqui do mágico de Oz, não, de uma vida fora do real, não, na nossa realidade. Mas quando a gente consegue entender que o outro é co-herdeiro da mesma graça que eu tenho, não é? Que é nosso irmão em Deus, e é verdade que durante a vida nem todos ficam, não é? Naturalmente tem uma hora que tem alguns laços que são desfeitos, isso acontece. Mas quando eu começo a entender que para além das nossas afinidades, da nossa amizade, existe um Deus que nos une, fica fácil. E um dia eu acho que a graça de Deus vai chegar naqueles que ainda não conheceram Jesus. Eu acho que a graça e a economia de Deus vai chegar naqueles que estão afastados, aqueles que estão perto, me ajuda a rezar mais, me ajuda a ser mais de Deus, aqueles que não conhecem, me ajuda a ser mais de Deus para que ele encontre, enxergue Cristo nas minhas ações. Então isso facilita. Não sou melhor, também não sou pior que ninguém. Nós somos irmãos. Isso nos coloca, independente da vida da pessoa, isso me coloca no mesmo patamar, entende? Uhum. São as ações que a gente tem que evitar, uma ação de um convertido é totalmente diferente, mas em relação da amizade, eu acho, né, Gabriel? Estou falando aqui, mas eu acho que faz perpetuar, tornar ela mais longa, tornar ela tão gratificante, é descobrir que somos filhos do mesmo Pai. Queria perguntar para você, Padre Paulo, como é lidar com a vida? A vida de padre é uma vida muito dinâmica, cheia de coisas. Hoje em dia, né, mais do que nunca, o padre ele tem que ser um administrador, ele tem que ser construtor, ele tem que ser ali psicólogo, ele tem que ser influencer, tem que ser coach, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser irmão. É muito exigente tudo isso. E a gente passa muito rápido, por exemplo, num momento eu estou conversando com uma pessoa, ela está vivendo um momento mais alegre da vida dela, por exemplo, a concepção de um filho tão desejado. Uhum. Você acaba de falar com a pessoa ali, você vira para o outro lado, no mesmo instante, você fala com a pessoa que acabou de perder alguém, está vivendo um momento mais difícil da vida. E a gente tem que ter a misericórdia, colocar o nosso coração com eles. Como é isso para você? Como você lida dessa forma, muitas vezes, lidar com tantas coisas ao mesmo tempo? Gabriel, o Paráclito prometido, né? É só com a força sobrenatural que nós conseguimos tocar flauta e dançarmos. Não tocar lamentação e chorarmos juntos. É o cheiro das ovelhas, que é a proposta do Papa Francisco. É estar vivendo com eles e fazendo com que, daquele momento, a pessoa que está na minha frente, ela é a mais importante do mundo. Sempre a gente consegue isso. Aqui ninguém é menino, ninguém é besta de dizer que a gente tem um aproveitamento de 100%. Sim. Mas no esforço, na graça de fazer com que aquela pessoa que agora está conversando comigo, ela seja a mais importante da vida. Escuto suas orações, intento ver o seu coração e pedimos a graça. Eu acho que é uma das qualidades de Dom Alberto. Dom Alberto faz você se sentir uma pessoa especial naquela hora. Uma comunidade, onde ele vai, naquela hora, é a coisa mais importante para ele. Assim, Não sei se você já fez essa experiência. Sim. Então, eu acho que é essa graça. Entender, escutar, não se colocar como superior e depois tentar entrar naquela dor, né? Tentar entrar naquela alegria, tentar entrar naquele dinamismo.
não é fácil. Tem um bispo, você conhece também muito bem, bispo Dom Felipe de Miracema, ele dizia assim, não é fácil, não é difícil, é divino. Né? Nem sempre a gente tem a resposta. Quantas e quantas vezes a gente já saiu de um acompanhamento, de uma confissão, de um encontro com alguém, de uma conversa com alguém, se sentindo, por exemplo, se sentindo ineficaz, né? Não tem uma palavra, nem tudo é perfeito. Tem coisas que vai ser um mistério, você não vai conseguir trazer uma palavra de conforto. Tem disso também, viu, Padre Gabriel? Tem determinado mistério que você não vai ter a palavra certa, tem determinado mistério que você não vai ter a paciência certa, tem determinado mistério que você não vai compreender tudo que aquela pessoa está vivendo, mas também tem muitas oportunidades que a gente, através do Espírito, alcança a eficácia. Para aqueles que a gente não conseguiu, oração, pedir a graça de Deus para conseguir. Para aqueles que a gente conseguiu, humildade. Pedir a graça de Deus que a gente não se ache melhor do que os outros. Não é assim? Nas homilias, nas pregações. Tem dias que, meu irmão, você está chinelinho de fogo, meu irmão. Estou mentindo? Rapaz, tudo dá certo. Motivado. Tem dias que você diz, rapaz, não deu certo. Agora, que quando não der certo não lhe cause tristeza e quando der certo não lhe cause soberba. É o segredo. E é interessante isso, assim, o sentimento que vem da gente, assim, muitas vezes de fracasso. Né? Você não está tão inspirado naquele dia, você até estudou, você preparou, mas não fluiu. Porque tem também assim, a assembleia como recebe, né? Muitas vezes você vê, muitas vezes parece que está falando para o povo, está olhando para cima, está olhando para baixo, né? Olhando para o relógio, tomara que acabe logo. Daí fala, nossa, não está legal, vamos terminar logo aqui, né? Mas tem vezes que sim, as pessoas estão vibradas, estão olhando, estão querendo mais, né? Você está chegando. Mas entra aqui, você falou um negócio, é a graça de Deus que vem, é a força dele. E eu acho que nenhuma pregação, vamos dizer, não é ineficaz. Não. Deus não usa até o jumento, não usa até a pedra, se quiser, né? É porque assim, Padre Gabriel, tudo a graça de Deus. Essa vida é uma vida metafísica. Depois agora da ressurreição, a vida do Espírito. Então ela foge somente numa explicação racional humana. Humanamente falando, Jesus escolheu os piores pescadores, humanamente falando, né? Teria que pegar, vou usar o termo universidade, mas vocês entendem, teria que pegar os melhores, mas Jesus pegou os pecadores, pegou os pescadores. Uma das coisas que eu trouxe para a minha vida, Padre Gabriel, que a vida metafísica, essa vida do Espírito, essa vida do ressuscitado, que nós somos chamados a equalizar, corresponder, ela age de uma forma ortodoxa. Meninos já estão cansados de ouvir isso. Ela é linear. Uma pregação ótima. Você está inspirado. Ela é ortodoxa. Como pode vir alguém que te diz claramente, quando pode vir ninguém que não te diz? E ela é paradoxa. Tem dias que você diz assim, caramba, não rendi muito. Isso aqui é a transparência de alguém que está querendo ser verdadeiro. Tem dias que eu chego em casa, talvez outro padre, talvez alguém mais evoluído, talvez alguém num clima, nunca chegue assim. Eu tenho dias que, caramba, não avançou. O que é o paradoxo de Deus, Padre Gabriel? Nesse dia que você diz, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não fiz nada, foi horrível na minha concepção. Vem 10 pessoas e diz, Padre, eu me converti naquele dia. Estou dando um exemplo. Sim. Digo conversão, mas, Padre, aquela palavra foi eficaz na minha vida. Nesse sentido. Então, a nossa grande alegria é essa. E depois, quando eu me sinto assim, quando não dá certo, isso não me diminui, não me humilha, eu sei que eu sou passivo. E quando as coisas dão certo, o modo ortodoxo é feito,
eu também não me vanglorio. E para nós, assim, a gente tem que saber lidar com as críticas, né? Mas também lidar com elogios. Não adianta só não aceitar elogio nenhum, né? Eu tenho que saber aceitar elogio, também aceitar a crítica. E muitas vezes pode chegar uma pessoa e falar: nossa, padre, como foi linda a sua pregação, maravilhosa, né? A gente fica todo sedoso, né? Todo, bacana. Poxa, valeu, arrasei, né? Mas pode ser que foi muito linda, mas não converteu. Não. E pode ser aquele dia que a pessoa, padre, estava ruim hoje, né? Mas se aquilo tocou e levou a pessoa a uma mudança de vida, eis a questão, não é? Claro. É muito assim, é na graça do coração de cada um. Graça. Então a gente vive com tudo isso, com toda essa realidade. E a semente é plantada e ela não é colhida por todos. Jesus foi condenado, Jesus foi acusado porque ele disse que era filho de Deus. Outra condenação de Jesus, a popularidade dele que começou a crescer a partir da ressurreição de Lázaro. Então, quer dizer, tem coisas boas que é feita e são mal interpretadas, mas aquilo que é feito de coração, na graça, ele surge efeito, não é? Então, é viver e saber se compreender, né, Gabriel? Nós somos pessoas públicas, quando nem tudo que a gente vai falar vai alegrar. Eu já fiz assim, um quadro, uma moldura de quadro na minha vida de pregação, vida pessoal. Existe. E você é bem requisitado para fazer pregações aqui, né, Ana? Graças a Deus. Existe uma corrente progressista e existe uma corrente conservadora. Se eu posso dizer assim, estou usando, pelo amor de Deus, existe duas vertentes, não é? Quando você é mais progressista, de certa forma, na sua fala, você usa determinados conceitos, você vai agradar um certo tipo de pessoa. Eu vou falar, padre, ótimo. Quando você tem uma fala que é em outra vertente, você mesmo, Paulo João, que foi agradado em determinado momento, é criticado por outro. Um dia você vai ser criticado, no outro dia você... Mas qual é o nosso ponto? A Tabor da Transfiguração. Eles só tinham os olhos fixos em Jesus. Então, a gente tem que entender essa parte, né? Existe tudo as pessoas levaram ao extremo. Então, não tem fala que você não seja agrada um e desagrada outro. Então, você tem que começar a conviver com esses extremos. Antigamente, as pessoas ficavam caladas, não se motivavam, não reagiam, não se manifestavam. Hoje, não. Você já sabe que se sua missa for um pouco mais demorada, né? Se você demorar um pouco mais na pregação da missa, na homilia, um certo número de pessoas vai agradecer, outro certo número de pessoas vai te criticar. Você tem que entender que elas vão vir, né? Sem julgamento, sem polarizar mais as coisas, mas paciência. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai criticar 20 minutos de homilia, mas tem gente que fica o dia todo numa festa. Então, e a gente tem que relativizar e fazer o nosso papel, não é? Verdade? Verdade. Na passagem dos discípulos de Emaús, né? Belíssima, nós vemos que eles estão tristes. Voltam para casa, faz um processo inverso de Jerusalém para Emaús. Jesus é o contrário. Sai e vai para Jerusalém, lugar da promessa, lugar da casa de Deus. E aqui nós vemos que eles vão embora e diz a passagem que, como cegos, cegos de tristeza, cegos de decepção, cegos da amargura, né? Mas mesmo assim Jesus se coloca do lado deles. Olha que belíssimo. Jesus não tem medo da nossa miséria. Jesus não tem medo do que é feio em nós. Ele se põe no caminho. Como um diretor espiritual que você é,
né, pelas confissões também que exerce. Como você vê isso diariamente, no dia a dia? Se afastou de Jerusalém, se afastou de Deus, se afastou do sacramento, tem como consequência tristeza. Não se afaste de Jerusalém, não se afaste de Deus, não se afaste dos sacramentos, entende? Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, e é uma armadilha do inimigo te isolar, não é? Te isolar da comunidade, um tema central desde domingo passado, não é, Gabriel? A gente ouviu domingo passado Tomé, fora da comunidade, não encontrou o Cristo ressuscitado, não acreditou no Cristo ressuscitado. Os 2 discípulos saíram da comunidade, não conseguiu enxergar na história da sua vida e na própria história de Jesus e na ressurreição. Olha o que o inimigo consegue fazer. Então, como fruto do nosso afastamento de Deus, do templo, da igreja, da comunidade, daqueles que vivem a alegria da ressurreição, a comunhão, fora da comunhão não tem missão, fora de Deus só tem tristeza, desilusão, não é? E depois, são muitas coisas que a gente pode tocar nesse. Qual é o Jesus que você pintou? Será que é o Jesus verdadeiro? Porque esse Jesus verdadeiro, ele é fiel com suas palavras, ele cumpre suas palavras, ele cumpre suas promessas. Então, fé e separar. E depois, cuidado. Deixa eu ver para poder... Eu sou muito expansivo, né? Eu tenho medo de ser prolixo. Mas eu falei o afastamento e depois o que eu venho buscar nesse Jesus. O conjunto das leituras de hoje, Gabriel, talvez são as leituras mais importantes da história da evangelização. Né? Primeira leitura... é-nos dado, em Atos dos Apóstolos, a causa da nossa salvação. Feliz culpa que me valeu tão grande dom. A causa da nossa salvação é um Deus que se entrega pelos meus pecados. Ouvimos isso na primeira leitura. Deus morreu por mim. Pedro diz, vós mataste Jesus. E Deus ressuscitou esse Jesus, não é? Não é a ação ativa de Jesus, a ressurreição. É uma ação de Deus que insufla o seu espírito de vida para ressuscitar Jesus. Então, o fundamento da nossa fé é o quê? A ressurreição. Deus morreu pelo meu pecado. Isso aqui é importantíssimo. Foi os meus pecados, o nosso pecado, que matou Jesus. Que Sim. prendeu e matou Jesus na cruz. O pecado com tudo subsequente, a morte, o Satanás, o inimigo, entende? Então, isso aqui tem que ficar claro, Gabriel. E ele ressuscitou, principalmente nos momentos das dificuldades, né? Então, o que foi que levou os discípulos a se afastarem? A perda de sua identidade. A perda na crença, na fidelidade de Jesus. Ele ressuscitou, ele disse que iria ressuscitar. Quantas e quantas vezes, no nosso momento de dificuldade, a gente desacredita na palavra de Jesus para viver um certo, adultério espiritual. Acreditamos agora em tudo, um pouquinho de tudo, um pouquinho na folha, um pouquinho na escada, um pouquinho numa carta, um pouquinho de tantas outras coisas. E aí o que acontece? E não acredita na palavra de Jesus. Se alguém apontar o dedo e dizer, olha, fizeram alguma coisa para você, a pessoa acredita com toda a força do mundo. Se alguém dizer assim na rua, Dona Chiquinha, aparecer ali e falar, você está com Satanás, você acredita. Ela vem em mim, não para, eu tô, mas não acredita na palavra de Deus. Que morreu para me salvar, que foi comprado, segundo a leitura, que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Isso eu não acredito. Eu sou comprado. O meu destino último é a ressurreição, porque é a promessa de Deus. E eu tenho que fazer da minha vida uma resposta. Então, quando eu desacredito nisso, Gabriel, eu desacredito na palavra de Deus, eu me afasto e, consequentemente, eu fico triste. Eu acho. Vive essa cegueira. Cegueira. Então, o que seria o fármaco para essa cegueira espiritual?
deixar ser guiado por Jesus. Você falou de acompanhamento, é a passagem que eu uso na maioria dos acompanhamentos. O acompanhador, ele tem o papel de caminhar conosco. Não é para dar resposta, não é para tomar o meu lugar. Tem gente que tenta terceirizar os seus problemas botando nas costas do acompanhador. Jesus pergunta a eles, o que foi que aconteceu? Não, pai, é você que é o único que não sabe, né? Jesus vai contando, e ele nos dá 2 fármacos. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus começa a dizer, olha o que aconteceu com os profetas. A palavra. Antes de qualquer uma palavra, até mesmo minha, do padre, do bispo, o que Deus fala através da sua palavra. A cura está aqui, meus irmãos. A cura de muitos e muitas coisas na nossa vida. Não ardiam nossos corações? Quando ele falava, é tomar uma palavra. Gabriel, 90% das pessoas que eu acompanho não tem uma palavra de Deus que dá norte ao seu coração, um lema da sua vida. Queridos irmãos, nós temos que ter uma palavra, um versículo. Eu tenho João 6,56b. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Na hora da dor, na hora do combate, na hora do desespero, na hora que eu me acho longe, na hora que acontece, eu pego essa palavra e digo, não, eu me alimento de Deus e tenho que viver por Ele. A palavra de Deus deve ser, os judeus amam a palavra. Entende? Nós não, a palavra de Deus, depois da palavra de Deus, a Eucaristia. A vida de Eucaristia. Por isso que é tantos e tantos combates, sabe? A vida de graça, a vida de sacramento, confissão, Eucaristia. Às vezes alguém fala assim, padre, eu estou passando por um momento difícil. Aí conta 300 mil histórias. Aí eu pergunto, e a vida de Eucaristia? Vida de sacramento? Ah, mas eu não tenho. O pior mal é esse, homem. Você tem que chorar por causa disso. Você está entendendo, padre Gabriel? Então, a palavra de Deus e a Eucaristia, a vida de sacramento. E é interessante que a gente encontra isso hoje em dia, tantas pessoas que vêm para nós, estão passando por situações de dificuldades, lutas, e daí com uma resposta, padre, fizeram alguma coisa para mim. Pois é. De certa forma, assim, dizendo, não sou eu o culpado dos meus problemas, mas fizeram alguma coisa para mim e ela é a motivação de as coisas está desandando. Mas aí você começa a olhar, você está rezando? Não estou. Quando foi a última vez que confessou? Nossa, faz séculos. Não vou na missa, não me confesso, não rezo o terço. Claro que vai dar errado a sua vida, claro que não vai andar, né? Mas não é porque alguém fez alguma coisa para você, porque você mesmo não tem feito. E eis a questão, né? Assumir o leme da vida, né? Ser protagonista da história. Hoje nós vivemos um grande problema, eu vejo nisso, viu, Padre Paulo? Um grande problema, as pessoas não querem viver a sua vida, querem terceirizar mesmo a sua história, né? Um acovardamento, um medo muito grande, um medo de errar, né? E aí a gente constitui ídolos, né? Modelos para a gente seguir, e a gente segue com toda ênfase, com todo amor, e não tem como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, o próprio Jesus, como o nosso modelo, não é? Não temos, muitas vezes, não temos, eu sinto pena isso que eu vou falar, Padre Gabriel, mas existe uma credibilidade em tantas e tantas outras falas, e esquecemos de colocar toda a nossa esperança, a nossa credibilidade na palavra de Deus, né? No próprio Deus. Então, eu acho que essa vida que cada vez nos leva para longe de nós mesmos, antes mesmo de ir para Jerusalém, porque quando a gente já está saindo de Jerusalém é porque a gente já saiu de nós mesmos, né? Eu gosto de um axioma que diz assim, toda antropologia ela necessita da cristologia. Sem Deus, sem Cristo, eu não consigo me reconhecer como pessoa amada, né? O sangue precioso de Deus, segundo a leitura Carta de São Pedro, o sangue precioso de Deus me comprou, o preço que eu valho, é o sangue precioso de Deus. Então, se a gente, no mínimo, tomasse posse da palavra de hoje, quantas curas,
não é? Então a gente começa a se distanciar de nós mesmos, depois de Jerusalém, depois da vida comunitária. Eu tinha falado para você, Tomé e hoje os discípulos de Emaús, longe da vida comunitária, que é o termômetro, que é o termômetro para minha salvação, para minha vida de oração, para minha vida metafísica. Tem que ter a vida comunitária, senão não encontro Cristo crucificado. É tão combatido. Mas eu vejo também nessa realidade, por mais dificultoso que nós passamos por momentos nessa estrada da vida, mas Jesus se põe do nosso lado e quando Ele se coloca, tudo é transformado, né? Por mais difícil que seja, por mais cinza, por mais perdido que possa estar parecendo, Jesus, Ele muda tudo na sua presença. Bonito que Jesus faz um caminho como saísse de Jerusalém, né? É o pai do filho pródigo que sai da casa. É o pai que espera, né? E Jesus, ele faz o percurso de saída para depois nos fazer retornar, não é? Jesus é maravilhoso, não é? É o Deus da misericórdia que faz esse percurso, nos escuta, também fala, não é? Nos escuta, fala. Então aqui duas coisas, meus irmãos. Assim, eu não digo como perito, como mestre, como guia, não, mas como alguém que fez muitas vezes essa experiência. Cuidado para quem e com quem você anda contando a sua vida, não é? Quando nós contamos todas as nossas alegrias, tristezas, tribulações, numa vida profunda de oração a Jesus, Ele pode transformar, Ele pode te trazer de volta, Ele pode fazer você viver a conversão. O grande problema é que agora as redes sociais, tantos e tantos falsos amigos, a gente acostumou a contar a nossa vida para o vizinho, para A, para B. A gente não consegue ter uma vida casta no sentido da nossa intimidade. Então a gente brigou com o marido. Uma exposição muito grande, né? Brigou com o marido, todo mundo já sabe nas redes sociais. Brigou com a esposa, o amigo já sabe na rede social. Já vai falando para um, vai falando para outro, fala para só, fala para não sei quem, fala para não sei quem, mas não fala para verdadeiramente aquela pessoa que pode transformar a situação. Isso é perigoso. Muito bem. Deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, a mensagem do Padre Paulo João. Que não falte o sorriso, que não falte a alegria de ser de Deus, que não falte esse abandono no coração de Deus, porque vale muito a pena, né, Padre? Vale muito a pena ser de Deus, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, entregar todo o nosso ser, já que a gente está aqui na casa de Santa Teresinha. Duas frases de Santa Teresinha que carregam a minha vida, da minha vida espiritual. Com amor, não caminho apenas, ponho-me a voar. Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, faça logo, faça rápido. Se é para converter, converta hoje. Se é para voltar, volte hoje. Se é para abraçar, abrace hoje. Se é para pedir perdão, peça hoje. Se é para perdoar, perdoe hoje. Se é para fazer um podcast, bora fazer, não tem problema. Hoje, ponho-me a voar. E a última palavra de Santa Teresinha do Menino Jesus é: amar é tudo dar e se dar a si mesmo. Faça tudo hoje, entregando-se completamente, aonde você esteja. Se agora eu tenho que fazer isso, me entrego completamente. Se agora eu sou seminarista, me entrego completamente. Se agora eu trabalho com o Padre na Pascom, me entrego completamente. Se agora eu sou padre, me entrego completamente. É se entregar, não é dar uma coisa, não é dar um serviço, é se dar. E quem faz assim, na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu apostolado, aonde você quiser pensar, quem se dá, Deus dá. Amém. Então a gente encerra com essa mensagem, nosso amigo Padre Paulo João, bem-vindo, que possamos ter mais momentos assim. Agradecemos também ao Erickson pelo seu apoio na parte técnica, aos seminaristas também que estão aqui conosco, e que Deus possa te abençoar cada vez mais. Hoje foi a primeira vez que nós nos reunimos aqui no nosso podcast, não temos nem nome ainda, vamos achar um nome, vamos criar um nome, mas que esse material possa chegar no teu coração, que possa tocar muitas vidas. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Me chame de novo.